Beth é uma famosa artista e blogueira, e seu canal tem mais de 1 milhão de inscritos. Ela contratou um agente para vender seus trabalhos. O agente criou uma loja virtual com as pinturas exclusivas da Beth, mas um dia a pintora acordou e viu que a maioria de seus seguidores tinha cancelado a assinatura em seu canal. O que será que aconteceu? Dê uma olhada nas pinturas da loja. O Van Gogh pintou a Noite Estrelada e não a Beth. O agente estava tentando vender pinturas falsas na loja dela. No dia seguinte, a Beth foi à sua cafeteria preferida. Ela fez o pedido e foi lavar as mãos no banheiro feminino. Lá encontrou um lindo colar antigo. 3 pessoas se aproximaram dela, afirmando ser donas da joia. A Ellen disse: "Esta joia foi da minha avó. As esmeraldas combinam perfeitamente com nossos olhos verdes. Devolva!" A Fernanda afirmou: "O fecho do meu colar estava fraco. Ele deve ter quebrado enquanto eu penteava meus cabelos." A Júlia falou: "Ei, é meu! Eu perdi esse colar no banheiro feminino." Para quem a Beth deve entregar o colar? A Ellen mencionou as esmeraldas, mas as pedras são vermelhas e não verdes. Já que a Júlia estava tão certa de que havia perdido o colar no banheiro, por que não tinha ido lá pegá-lo? A Fernanda era a única que sabia sobre o defeito no fecho. Então, ela é a verdadeira dona. Beth voltou para sua mesa. Ela percebeu que alguém havia dado uma mordida em sua baguete. A moça ficou furiosa e questionou todos os outros clientes. O Daniel disse: "Moça, sou bilionário. Não preciso roubar a comida dos outros." O Isaac falou: "Sou alérgico a glúten. Não como massa de espécie alguma." E a Sheila contou: "Vi um cara estranho e faminto andando perto da cafeteria e pedindo dinheiro. E deve ter mordido a baguete. Qual deles está mentindo?" O Isaac. Se ele não come massa nenhuma, por que pediu panquecas? A Fernanda quis agradecer a Beth por ter encontrado seu colar e se ofereceu para pagar o lanche dela. As duas sentaram juntas e começaram a conversar. A Beth perguntou a Fernanda com o que ela trabalhava. Em vez de responder, a Fernanda mostrou sua árvore genealógica. Qual será a profissão da moça? A Fernanda é uma bruxa, seu irmão é policial, seu pai é médico e sua mãe é uma jogadora de futebol. Beth ficou super empolgada e implorou a Fernanda para lhe ensinar algum feitiço, mas a Fernanda hesitou. Ela queria testar sua futura aprendiz e deu uma equação para Beth resolver primeiro. Você pode ajudá-la a solucionar essa tarefa? Muitas pessoas erram essa equação por não prestarem atenção nos detalhes. Nesse racha-cuca, cada emoji, incluindo a bruxa, a varinha mágica e a vassoura, simboliza valores diferentes. Antes de calcular a equação, vamos descobrir o valor de cada coisa. Primeiro calcule o valor de uma bruxa, é 15. Agora vamos descobrir o valor de uma varinha. Como você pode ver, ela vale 7. Vamos fazer o mesmo com as vassouras. Essa tarefa é traiçoeira, pois há 4 vassouras na equação. Então, se 4 vassouras valem 12, uma vassoura vale 3. Agora vamos dar uma olhada na última linha. A bruxa não está carregando nenhuma vassoura, nem varinha mágica. Então o valor de uma bruxa de mãos vazias é 5. Agora estamos prontos para resolver a equação. A resposta certa é 73. Parabéns! A Beth respondeu corretamente e a Fernanda a levou para casa. Há um lindo labirinto de plantas no jardim da Fernanda. Ela teletransportou a Beth para o centro desse labirinto e lhe deu um mapa. A Beth precisa encontrar o gato preto, caso contrário, ficará nessa armadilha para sempre. Você pode ajudar nossa artista a sair dessa enrascada? Aqui está o caminho. A Beth quis correr de volta para o castelo o mais rápido possível. De repente, um zumbi assustador começou a persegui-la. Ele parecia faminto. A Beth estava correndo, quando se deparou com 3 caminhos. O primeiro estava coberto por ácido venenoso. O segundo, por insetos e larvas. E o terceiro, por galhos cheios de espinhos. Qual caminho ela deve escolher?
A Beth deve escolher o segundo caminho. Insetos e larvas são nojentos, mas inofensivos. A Fernanda pediu a Beth para servir um jantar em uma festa de bruxas em seu castelo. Conte quantas bruxas chegaram a esse evento. Há 13 bruxas na imagem. Esta aqui não é uma bruxa, é um espantalho. A Beth precisava ir ao supermercado para comprar os ingredientes do jantar. Ela começou a anotar: leite, suco de limão, ovos, manteiga, laranjas, fermento, cajus e vinagre. O que será que ela pretende fazer? Você adivinhou? Ela pretende fazer uma lista de supermercado, horas. A Beth serviu a primeira refeição para as feiticeiras. Qual será o prato? A resposta certa é anéis de cebola. E este prato? O que será que tem nele? É pipoca. Aqui está o próximo. E aí, acertou? É uma vitamina de morango. A Fernanda pediu a Beth para trazer flores secas para preparar uma poção do amor. A Fernanda guarda todos os ingredientes em sua despensa. Mas, assim que a Beth entrou na despensa, a porta se trancou atrás dela. Ela vasculhou o cômodo e encontrou alguns móveis antigos, além de um espelho velho. De repente, viu 3 portas, mas havia um monstro perigoso atrás de cada uma. O primeiro monstro transforma qualquer ser vivo em pedra. O segundo é muito nervoso e forte. E o terceiro monstro tem dentes venenosos. Você pode ajudar a Beth a escolher a porta certa? A Beth deve abrir a primeira porta e mostrar o espelho para o monstro, para que ele vire pedra. Aí ela pode fugir pela primeira porta. A Beth pegou o celular e correu para a floresta, que era escura e assustadora. Ela pisou em um ninho de vespas e os insetos se espalharam por toda parte. O que ela deve fazer agora? Balançar os braços para afugentar as vespas? Correr o mais rápido possível? Ou caminhar devagar? O que você acha? A escolha mais segura é andar devagar. Balançar as mãos e correr é muito perigoso. As vespas vão entender isso como uma afronta e vão picá-la. Beth voltou para a festa, mas quando viu o grupo de bruxas perto da fogueira, se assustou e saiu correndo. Por quê? Essa moça perto do fogo é um fantasma, viu só? Ela não tem pés e está levitando. Beth resolveu se esconder dentro do castelo. Ela pensou em ligar para a polícia, mas não estava encontrando seu celular. Assim perguntou para 3 bruxas se alguma delas tinha pegado o aparelho. A Gina disse: "Como você se atreve? Eu uso telepatia. Celulares de outros eletrônicos são uma perda de tempo." A Lilian afirmou: "Eu estava lá fora cantando com as outras bruxas. Não vi nem ouvi nada estranho." E a Nina falou: "Não preciso roubar, queridinha. Posso ter a quantidade de dinheiro que eu quiser a qualquer momento." Qual delas está mentindo? A Gina. Olha só os ouvidos dela. Ela está usando fones, apesar de dizer que não usava nenhum eletrônico. A Fernanda ficou furiosa quando descobriu que a Beth tinha interrogado suas melhores amigas. A Beth se desculpou e a Fernanda disse: "Ok, vou te deixar ficar. Mas você precisa responder a 3 perguntas. Aqui está a primeira. Estou aqui há mais de 1 milhão de anos, mas nunca tenho mais que 1 mês de idade. Quem sou eu?" E aí, adivinhou? A resposta certa é a Lua.
Aqui está a segunda pergunta da Fernanda. Construo castelos e derrubo montanhas. Deixo algumas pessoas cegas, mas ajudo outras a enxergar. Quem sou eu? A resposta certa é areia. E a terceira pergunta é: posso ser comprida ou curta? Posso ser comprada ou natural? Posso ser pintada ou ficar sem nada? Posso ser redonda ou quadrada? Quem sou eu? E a resposta certa é unhas. A festa ainda está rolando. A Fernanda vai para o andar de baixo para trocar de vestido. 5 minutos depois, a Beth ouviu um grito vindo do quarto da Fernanda e a encontrou desmaiada no chão. Beth fez apenas uma pergunta para 4 suspeitas. O que vocês estavam fazendo nos últimos 5 minutos? Jaqueline estava assando marshmallows na fogueira. A Gabi disse: passei os últimos 30 minutos na piscina. A Sara contou que o sapo dela, o fofinho, tinha fugido do jardim. Ela ficou procurando-o por toda parte, mas não conseguiu encontrá-lo. E a Nancy estava voando em sua vassoura pela casa, filmando a festa com seu celular. Quem está mentindo? A Sara. O sapo está dentro do bolso dela. De repente, as luzes se apagaram e a Beth acordou dentro de uma cela. Ela encontrou uma pista no chão que dizia: explique este código e você estará livre. Ajude a Beth. Eis a resposta. Você sente as ondas batendo contra a sua pele. Ao abrir os olhos, vê que há um gigante em pé no meio do mar. A água escorre do seu corpo como se fosse chuva. Você é mais alto que a Estátua da Liberdade. Olhando para suas mãos e para o carrinho de cachorro-quente ali perto, dá para ver a diferença. Aí pega o Totó. Ele cabe na palma da sua mão e o esmaga sem querer. De repente, você sente uma leve picada no seu tornozelo. Quando olha para baixo, vê algumas pessoas tentando afugentá-lo dali. Enquanto a maioria está correndo com medo, tem gente tirando fotos suas, enquanto outros estão gritando para sair dali. Então dá um passo e pisa na rua principal, amassando um carro. Felizmente não havia ninguém dentro. As pessoas lá embaixo se dispersam como formigas. Você continua andando pela cidade e percebe que existe uma parede gigante cercando parte dela. Continua caminhando, amassando tudo que está em seu caminho. E avista outros gigantes se levantando no horizonte, perto do mar, caminhando em direção à cidade bloqueada. Alguma coisa está chamando todos para lá. Muitos homens estão em cima do muro, soando o alarme. Mais gente se junta a eles, tentando defender o muro. Outros saem e se escondem dentro de pequenos buracos. Você percebe que alguns dos gigantes têm traços diferentes e membros desproporcionais. Alguns andam de 4 apoios. Outros possuem braços muito compridos, que conseguem alcançar qualquer coisa. Aí se movimenta um pouco e quase pisa em uma pessoa. Ela fica parada, feito uma estátua. Você a pega, a coloca no nível de seus olhos. Vocês dois estão se olhando intensamente. Então a coloca no ombro, enquanto os outros gigantes passam e seguem rumo à cidade. Eles o empurram, mas você permanece imóvel. Aí, rompem o muro sem fazer esforço algum e destroem a cidade. Por algum motivo, você sai desse transe que o está arrastando para se juntar aos outros. Vira para o outro lado e volta para o mar, ainda com a mulher sobre os ombros. Chega à extremidade mais profunda do oceano e continua andando. A mulher está desesperada. Não sabe o que fazer. Você a coloca sobre uma pequena ilha e a encara. Ela não consegue ver o sol, pois sua cabeça está tapando nosso astro. Por um momento, a deixa ali e relaxa sob o sol, tentando entender por que está neste planeta e o que o fez salvar essa mulher. A noite chega e o sono bate. A mulher adormece debaixo de uma árvore. Você fica quietinho, enquanto as ondas balançam para lá e para cá. De repente, elas ficam mais agitadas e dá para sentir alguma coisa se mexendo dentro d'água. Você até olha ao redor, mas está escuro demais para ver o que está acontecendo. Então pega a mulher rapidamente
e a coloca sobre o seu ombro. Ela acorda. Dá pra ver os gigantes nadando e caminhando em sua direção, aos gritos. Eles começam a persegui-lo, tentando alcançá-lo. Você anda o mais rápido que pode, mexendo a água e quebrando o fundo do mar. À sua frente tem um navio cargueiro. Então sua reação é se movimentar ao lado dele com cuidado para não estragá-lo. Mas os gigantes não estão nem aí para a embarcação e a naufragam enquanto tentam alcançá-lo. Debaixo de seus pés a água começa a ficar mais rasa e você começa a correr. Agora está em um novo país, mas que também foi devastado pelos gigantes. Os prédios foram derrubados e os destroços estão espalhados como se fossem farelos de pão. Ao longe, mais gigantes estão acordando na praia e olhando fixamente em sua direção. Eles conseguem sentir o cheiro da humana que está sobre os seus ombros e também começam a persegui-lo. E são estranhos, com traços diferentes. Não há lugar para se esconder na planície. Então você parte para as montanhas. Lá, consegue se esgueirar em um vale, perto de uma grande cachoeira. Sua pele começa a mudar de cor e dá para se misturar ao ambiente. Cada gigante possui um superpoder próprio. Ao que tudo indica, o seu é se camuflar feito um camaleão. A mulher está dormindo. Você olha para ela e sente certa simpatia, como se estivesse olhando para um bicho de estimação. Você não é igual aos outros gigantes. Em vez de destruir, sua vontade é de ajudar os humanos. Mas então escuta alguns gigantes caminhando ao longe. Ao dar uma espiada, avista novos deles, com um tamanho 3 vezes maior que o seu. Eles estão patrulhando ao redor, à sua procura, e se aproximando. Você faz um barulho sem querer. Eles os veem e começam a correr. Você se levanta e corre também. Agora está passando por um terreno difícil. Outros gigantes saltam à sua frente, enquanto os que estão perseguindo estão logo atrás. 5 grandalhões o cercam, e todos são 3 vezes maiores. Você coloca a mulher no chão, em um lugar seguro, e se prepara para se proteger. Eles tentam pegá-lo por todos os lados, mas você salta e se desvia deles. O maior de todos consegue, e tenta derrubá-lo, mas você se esquiva e o empurra para longe. Os outros continuam a sua caça, porém, você sai correndo e se livra das garras deles. Ao longe tem um penhasco, e corre para lá enquanto eles o seguem. Enquanto está virado de costas, chegam cada vez mais perto, e avançam. Mas você se abaixa, e todos caem do penhasco para dentro do mar. O maior de todos continua no mesmo lugar, pois percebeu seu plano. Agora estão mano a mano, e não há chance contra ele. Dá para sentir o cheiro da mulher tentando correr de uma manada de gigantes. Sua pele muda de cor na hora, e você escorrega pelas mãos do enorme alfa e corre para salvar sua humana de estimação. O líder deles não é tão veloz, então dá para se afastar rapidinho dele. Só que a manada de gigantes está quase capturando ela. Você salta na frente deles e a pega. Os outros gigantes ficam surpresos e furiosos por isso. Todos sabem sobre sua presença agora, e estão à sua caça. Alguns dias se passam e parece que perderam seu rastro. Agora você está no meio do deserto. A mulher continua em cima do seu ombro. Ela construiu um pequeno abrigo para poder dormir mais tranquila. Você está fazendo de tudo para sair do deserto, já que não tem como se esconder ali. O cansaço bate e a sede também. Mal dá para arrastar seus pés pela areia. Você senta tentando manter a cabeça elevada, mas o sol está forte demais. E está suando muito, respingando na mulher, que tenta falar sobre isso, mas não é possível entender uma só palavra do que ela diz. Seu corpo está cada vez mais fraco. Já não dá mais para se mexer. Ainda é meio-dia, o sol está em seu ápice, escaldante. Você cria uma sombra para a humana com a sua mão, para protegê-la. O dia passa, a noite cai. Você passou o dia todo sob o sol e agora está tremendo. Está frio demais. Aí coloca a mulher dentro de uma mão e a cobre com a outra para formar uma cúpula quentinha e protegê-la do vento frio. Está totalmente escuro. Você não sabe para onde ir. Só lhe resta continuar andando, pisando em dunas de areia que estão por toda parte. Acima de cada porta de um carro, você geralmente encontrará uma alça de segurança. Eu chamo ela de "Ah, não!". Ela existe para que você tenha onde se agarrar quando sua avó decidir dirigir como na Fórmula 1. Piadas à parte, essas alças são realmente úteis. Piadas à parte? Muitas pessoas precisam de uma ajudinha extra para entrar e sair do carro. Quanto ao motivo pela qual a porta do motorista geralmente não tem uma, existem algumas razões.
Uma delas é que o volante pode funcionar como uma alça improvisada. Os motoristas também podem querer segurar a alça enquanto dirigem, e isso não é seguro. Chaves de carros modernos têm um truque legal escondido na manga, se elas tivessem manga. Elas também podem controlar os vidros. Tente segurar o botão de desbloqueio na chave do carro por alguns segundos. Pode ser que, após 5 segundos, as janelas do seu carro se abram magicamente. Se você segurar o botão de bloqueio novamente, suas janelas devem se fechar. Apenas algumas pessoas especiais realmente usam esse truque legal. Confira o manual do proprietário. Seu carro pode ser um dos sortudos. Se a sua internet caiu e você precisa muito jogar algum jogo, o Google dá um jeito para você. Você clica no seu atalho favorito e... desastre. A temida mensagem aparece. Não foi possível conectar-se à internet. Mas espere, o que é aquele pequeno dinossauro pixelado ali perto? Em vez de entrar em pânico, pressione a barra de espaço. Este pequeno jogo se tornou um grande sucesso e é muito mais viciante do que parece. Um dinossauro pulando sobre um cacto? Genial! Nos meses mais frios, colocar um gorro pode significar a diferença entre ficar em casa ou sair. E você pode agradecer aos marinheiros franceses pelo pompom no topo dos gorros. Isso era para impedi-los de bater a cabeça naquelas vigas incômodas que havia na parte de baixo dos navios. Ai! Algumas décadas se passaram e agora todo mundo está usando. Da próxima vez que você estiver em um voo, olhe acima de cada janela. Você notará alguns pequenos triângulos ali. Eles existem para mostrar à tripulação os melhores pontos para ver os flaps do avião pela janela. Se você fica preocupado que possa passar mal e isso estragar seu voo, tente escolher um assento localizado entre esses triângulos. Sentar-se entre as asas deixa você bem no meio do avião e oferece a viagem mais suave possível. Ficar parado em um semáforo por muito tempo geralmente me deixa com fome, entediado e um pouco curioso. Você já observou aqueles pontinhos pretos e aquela linha preta ao longo das bordas do para-brisa do carro? Elas têm uma aparência legal, mas vamos lá, elas têm que ter uma função oculta, certo? Bem, a linha preta é chamada de frita e está aí para ajudar seu para-brisa a não saltar do carro. Muito importante, eu diria. O pacote de arroz instantâneo adora cair no micro-ondas se você for como eu. E assim como eu, você provavelmente já teve dificuldade para manter o pacote na posição vertical. Como se vê, as abas que se dobram no fundo do pacotinho formam uma base bonita e robusta. Empurre-as para fora e experimente. Ei, por que eu não aprendi isso na escola? Aquela garrafa de refrigerante de 2 litros pela metade que sobrou da noite da pizza ficou sem gás? Em vez de despejá-la no ralo, adicione-a à sua composteira. O açúcar alimenta os bons micro-organismos e aumenta a acidez, ajudando o material orgânico a se decompor mais rapidamente. Qualquer tesoura ficará cega mais cedo ou mais tarde, mas não seja por isso. Há um produto na sua cozinha que pode te ajudar a recuperá-la rapidamente. O papel alumínio não é apenas para cobrir a travessa de lasanha. Dobre um pedaço em 4 e comece a cortar. Cortar o papel alumínio afiará a tesoura, mas não se ela estiver muito cega. Recupere-a enquanto ainda for tempo. Aquelas pequenas cerdas nas escadas rolantes não estão lá para limpar seus sapatos, embora possam servir para isso também. Essas cerdas são realmente um ótimo recurso de segurança. Sem elas, roupas, cadarços e bolsas podem ficar presos quando estão muito próximos das laterais. As cerdas também estão lá para fazer cócegas em você e lembrá-lo de olhar para baixo e cuidar. Ei, eu sempre pensei que eram insetos se esfregando em mim. Martingale. Sério, o que é isso? Bem, algumas jaquetas militares costumavam ser usadas também como cobertores, e o martingale ajudava a prender e evitar que o tecido extra atrapalhasse o soldado. Hoje em dia eles são usados principalmente como um acessório de moda. Grampear acidentalmente as páginas erradas é a pior coisa de todas. Bem, existem coisas piores, mas certamente isso é muito irritante. Especialmente se o grampo arrancar um pedaço enorme do seu papel ao tentar removê-lo. Na verdade, existe uma maneira simples de garantir que os grampos do grampeador fiquem menos apertados e mais fáceis de retirar. Dê uma olhada mais de perto naquela plaquinha de metal na frente do seu grampeador, conhecida como bigorna. Vire o grampeador de cabeça para baixo e ajuste as configurações. Você está basicamente alterando a configuração do grampeador para temporário, sem mais lágrimas. As proteções para assento de vaso sanitário foram usadas incorretamente por muito tempo. Eu vejo você arrancando aquela aba que parece uma língua. Não, você está fazendo tudo errado. Em vez de rasgá-la, deixe a aba ficar no vaso depois de baixar a tampa. Ao dar a descarga, a sucção puxará a aba e a levará embora.
Aquele quadrado ou retângulo escuro no final do tubo de pasta de dentes. O que ele significa? Ele é codificado por cores para mostrar quais ingredientes tem ali ou mostra se a pasta de dentes é sintética ou natural? Bem, desculpe, mas a verdade não é tão empolgante. As marcações estão lá para as máquinas de montagem. Elas as ajudam a saber onde cortar e dobrar cada tubo. Todos nós, ao voltar dirigindo para casa do supermercado, já fizemos uma curva meio forte à direita e BAM! Parece que um vulcão de mantimentos acabou de entrar em erupção no porta-malas. Olhe atentamente no porta-malas. Você pode ver alguns pequenos ganchos lá. Dá para pendurar sacolas neles. Sim, alguns carros os colocam atrás dos bancos da frente. Você pode usá-los para pendurar roupas ou até mesmo sua sacola de viagem. Você deve ter notado que os membros da tripulação de voo gostam de tocar nos compartimentos superiores enquanto caminham pelo corredor. Eles não têm um desejo estranho de tocar em tudo. Na verdade, existem alças ao longo das bordas para dar a eles uma melhor aderência enquanto caminham. Aproveite e utilize-as na próxima vez que for viajar de avião. É definitivamente melhor do que se agarrar nos encostos de cabeça de todo mundo. Você não odeia isso? Uma maçaneta de bronze brilhante deixa sua porta da frente super elegante. Mas isso não é tudo. O bronze, como qualquer material com liga de cobre, tem propriedades antimicrobianas que muitos germes e bactérias nocivos simplesmente não suportam. Em áreas de alto tráfego, esses botões e alças de bronze são a maneira perfeita de se livrar desses germes desagradáveis, sem ter que usar produtos químicos o tempo todo. A única desvantagem é que o bronze é muito mais caro do que outros metais. Pode ser por isso que quase não é mais usado para isso. Sua escova de dentes tem um padrão de cerdas azuis entrelaçadas com brancas? Isso faz com que a escova de dentes pareça muito mais elegante, mas não é apenas uma boa aparência. Essas cerdas realmente têm uma finalidade prática. A coloração azul foi projetada para se desgastar quando chega o momento de substituir a escova de dentes. Você deve trocar sua escova a cada 3 a 4 meses de qualquer maneira, mas essas cerdas azuis estão aí para lhe dar um empurrãozinho, caso você esqueça. Hoje em dia, você caminha sobre elas todos os dias e nem pensa duas vezes. Mas existe uma razão para as tampas dos bueiros de manutenção serem sempre redondas? Nas civilizações passadas, como Roma Antiga, essas tampas costumavam ser lajes quadradas de pedra. Mas todas aquelas arestas e lacunas resultaram em muitos dedos machucados e acidentes para romanos desavisados. Uma tampa redonda eliminou o problema. Além disso, significava que você só poderia abri-la com uma ferramenta especializada, o que provavelmente foi uma boa ideia. A garrafa térmica foi inventada por um cientista escocês, mas não para manter o café quente. Ele só queria manter alguns produtos químicos em uma temperatura estável. Ele colocou uma pequena garrafa dentro de uma maior, e então sugou todo o ar entre as duas garrafas. Esta mesma técnica é usada para fazer a garrafa térmica atual. Você pode encontrar uma almofada de alfinetes em quase todas as casas, e, estranhamente, elas sempre têm a forma de um tomate. Você já se perguntou sobre aquele pequeno morango pendurado no topo? Não sou da área da biologia, mas tenho certeza de que morangos não crescem em tomates. Essa coisinha é para a agulha que você está usando no momento, para não perdê-la no meio daquela grande pilha que você tem. O avião estava no ar há apenas 25 segundos, quando os pilotos notaram ruídos estranhos e vibrações bizarras. Eles tentaram corrigir a situação de várias maneiras diferentes, mas nada funcionou. As vibrações do motor continuaram. E pouco mais de 1 minuto após levantar voo, quando o avião atingiu 900 metros, ambos os motores falharam. Primeiro o direito, 2 segundos depois o esquerdo. Os pilotos decidiram retornar ao aeroporto de onde tinham acabado de sair. Ao mesmo tempo, tentaram reiniciar os motores. Nada parecia funcionar. A tripulação tomou a decisão de baixar drasticamente o avião e depois nivelá-lo. Talvez isso pudesse ajudá-los a ganhar alguma velocidade para aplanar. Mas eles logo perceberam que não chegariam ao aeroporto. O avião iria cair? Foi quando ocorreu o milagre em Gotrora. A manhã anterior ao início do voo começou como de costume, procedimentos regulares antes do voo, tempo bom. Os membros da tripulação eram pilotos experientes. Um capitão dinamarquês de 44 anos com mais de 8.000 horas de voo e um primeiro oficial da Suécia de 34 anos com 3.000 horas. Então, o que poderia dar errado? O avião em si era quase novo. Era um McDonnell Douglas MD-81, apelidado de Dana Viking. Fez seu primeiro voo em 16 de março de 1991. Naquele dia fatídico, a aeronave estava em serviço há apenas 9 meses. Eram 122 passageiros e 7 tripulantes a bordo.
O voo 751 da Scandinavian Airlines era um voo corriqueiro de Estocolmo, na Suécia, para Varsóvia, na Polônia. No caminho, o avião deveria fazer uma parada em Copenhague, na Dinamarca. A aeronave decolou de Estocolmo de acordo com seu cronograma, às 8h47, hora local. Mas a essa altura, as pessoas lá dentro já estavam predestinadas. Tudo devido a uma terrível sequência de eventos antes da partida. Começou na noite anterior. O avião chegou ao aeroporto de Estocolmo depois de um voo de Zurique. Era 22 horas e 9 minutos. A aeronave passou a noite no portão do lado de fora. Estava frio. As temperaturas caíram para 1 grau Celsius. Quase a temperatura de congelamento. O que piorou ainda mais a situação foi que quase 2.700 quilos de combustível quase congelado, resfriado durante o voo, ainda permaneciam nos tanques localizados nas asas. O combustível estava tão frio porque o avião estava voando na altitude de cruzeiro, onde a temperatura do ar fora da cabine variava de 52 graus a menos 62 graus Celsius. O voo de Zurique durou cerca de 1 hora e 40 minutos. Logo após a meia-noite, um técnico de voo veio verificar a aeronave. Ele teve que remover um pouco de lama do trem de pouso, caso contrário, não seria capaz de examiná-lo. Por volta das 2 da manhã, quando ele estava saindo, notou um pouco de gelo cobrindo a parte superior das asas. Pela manhã, a situação se tornou ainda pior. Uma camada de gelo claro e quase invisível havia se formado no topo das asas. O avião teve que sair do portão por volta das 8h30 da manhã. 1 hora antes da partida, o mecânico responsável pelo avião notou que um pouco de gelo cobria a parte inferior das asas. Ele decidiu se certificar de que não havia gelo na parte de cima. Subiu numa escada e colocou um joelho na asa. Então se inclinou para a frente para tocar a parte da frente da asa. Não havia gelo, apenas lama. O mecânico decidiu garantir que tudo estivesse bem com a entrada de ar de um dos motores. Ele não encontrou nada anormal. Logo depois disso, o pessoal usou mais de 1.000 litros de fluido de gelo para remover o gelo do avião. O mecânico consultou o capitão da aeronave e ordenou que a equipe também descongelasse a parte inferior das asas. Afinal, ele tinha visto um pouco de gelo lá. Mas ninguém pensou em verificar novamente se havia gelo claro na parte de cima das asas. Depois que eles terminaram o procedimento, o mecânico informou ao capitão: "Terminamos aqui, o de gelo acabou. Havia muita neve e gelo, mas está tudo resolvido agora." O capitão agradeceu ao mecânico e continuou com os procedimentos pré-voo. O avião taxiou na pista. Os sistemas antigelo de seus motores foram ligados e não apresentaram nenhum mau funcionamento. Mas vários passageiros mais tarde alegaram ter visto gelo deslizando da parte superior das asas enquanto o avião estava decolando. E ainda assim o avião saiu do chão com direção a Estocolmo como de costume. Mas logo após a decolagem, vários pedaços do gelo remanescente se separaram. A toda velocidade, eles bateram nos ventiladores dos motores perto da cauda de ambos os lados do avião, arruinando as lâminas, levando a uma série de instabilidades. E o resto é história. Enquanto isso, em algum lugar da cabine, o capitão de voo da Scandinavian Airlines, Per Holmberg, que estava a bordo como passageiro, notou que algo estava errado. No início, ele informou a comissária de bordo sentada no banco traseiro que o motor direito estava acelerando. Ela tentou entrar em contato com a tripulação de voo, sem sucesso. Então, o capitão sem uniforme correu para o cockpit e perguntou se poderia ajudar os pilotos. O primeiro oficial lhe deu a lista de verificação de emergência e o capitão pediu que ele ligasse a unidade de energia auxiliar, uma pequena turbina a gás na cauda do avião. O conselho e a ajuda de Holmberg foram inestimáveis, mas seriam o suficiente para salvar o avião e as pessoas lá dentro? Quando o avião emergiu da cobertura de nuvens a uma altitude de 270 metros, os pilotos perceberam que não teriam tempo suficiente para voltar ao aeroporto. Um pouso de emergência imediato era inevitável. O capitão assistente passou a ordem para a tripulação de cabine e eles começaram a preparar os passageiros. Havia um grande campo ao norte do avião, mas o capitão percebeu que eles não tinham tempo suficiente para alcançá-lo. Então escolheu um campo muito menor em uma área florestal na direção do voo. Não era muito longe da vila de Gotrora, em Uppland, na Suécia. O avião estava a apenas 420 metros acima do solo quando o capitão assistente começou a estender as abas. Na altura de 55 metros, o capitão informou ao controle de Estocolmo: "Estamos caindo."
7 segundos depois, o avião atingiu várias árvores e perdeu um grande pedaço da asa direita. Naquele momento, o trem de pouso já havia sido aberto e a velocidade havia diminuído para 224 km por hora. Momentos depois, a cauda do avião atingiu o chão e quebrou. A aeronave continuou deslizando pelo campo ainda em alta velocidade. O avião viajou 110 metros com seu trem de pouso principal deixando marcas no campo. Em determinado ponto, o avião perdeu o trem de pouso principal e o do nariz. Sua fuselagem se dividiu em 3 partes. Milagrosamente, não pegou fogo. Se você olhar para as fotos do acidente, o avião rasgado em pedaços com suas partes espalhadas pelo campo, é difícil acreditar que todas as 129 pessoas a bordo do avião sobreviveram. Parece um milagre, mas também foi graças à reação rápida dos comissários de bordo e às instruções corretas que deram aos passageiros. Eles não entraram em pânico e disseram às pessoas para adotar a posição fetal bem a tempo de evitar mortes. Os roubos estão crescendo em seu bairro e você está preocupado, pois teme que sua casa seja o próximo alvo. Ela não tem câmeras de segurança, então esta noite você vai colocar um pedaço de papel alumínio na maçaneta da porta de entrada antes de ir dormir. Isso vai ajudar a saber se alguém tentou arrombar sua residência. Você acorda na manhã seguinte e parece que o papel alumínio está um pouco rasgado. Alguém esteve ali e pode querer voltar. Outra opção é pôr uma caneca na maçaneta. Quando alguém tentar abrir a porta, a caneca vai cair, o barulho vai te acordar e, quem sabe, fazer o ladrão sair correndo. Sua maior preocupação é um vendedor que passou por ali recentemente. Ele disse que estava fora o dia todo e pediu para usar seu banheiro. Você não permitiu e até se sentiu mal na ocasião, mas foi uma decisão sábia. Os roubos geralmente são cometidos por alguém que já esteve na casa. Se esse vendedor fosse ao seu banheiro, poderia ajustar alguma coisa lá dentro para facilitar a entrada dele quando voltasse. Ele poderia ter conferido qual era o tipo de câmera de segurança, se tivesse uma, as opções de saída e até reparado em quais pertences poderia levar. Finalmente, suas férias chegaram e você vai viajar. Agora é preciso preparar sua casa e torná-la mais segura possível. Uma propriedade com a caixa de correio cheia é o primeiro alvo de um ladrão. Seu vizinho vai precisar pegar suas correspondências enquanto você estiver fora. Um terreno bem cuidado mostra que sempre tem gente ali. Você sempre mantém sua grama parada e plantas podadas, então precisará que alguém faça isso durante a sua ausência. Se for no inverno, qualquer monte de neve acumulado ao redor também pode virar alvo. Se o seu vizinho puder fazer pegadas falsas na entrada, será uma maravilha. Há certos tipos de arbustos que podem ajudar na proteção, como esta cerca de folhas afiadas que você tem em seu quintal. Se alguém tentar entrar em sua propriedade e cair em cima de um arbusto espinhoso, vai se machucar e gritar de dor. Isso vai alertar os vizinhos de que tem alguma coisa errada. E a folhagem também ficará com pedaços de roupa que podem ser usados como provas depois. Ao se preparar para sua viagem, uma semana antes, você abriu e fechou as cortinas em horários aleatórios ao longo do dia. Fez isso para não haver um padrão, então não importa se elas ficarão abertas ou fechadas durante sua ausência. Vai que alguém está de olho, né? Os ladrões passam dias andando ou dirigindo pelos bairros, identificando comportamentos de cada casa. Uma coisa que eles odeiam é a patrulha de bairro. Os criminosos fazem uma pesquisa antes de entrar em ação, então evitam essas regiões vigiadas. Tá aí algo interessante para se pensar depois da viagem. Agora, tire todos os seus aparelhos eletrônicos de perto das janelas para que não haja nada valioso à vista. Coloque tudo dentro de um armário ou em um quarto fechado. Não se preocupe com TVs, elas são grandes demais e exigem esforço para carregar. Os ladrões estão mais interessados em aparelhos menores, como iPads e jogos. Coloque objetos caros e pequenos como joias dentro de caixas e as esconda em algum local secreto. Quartos de criança são um bom local. Ladrões já admitiram nunca entrar neles, já que não há nada de valor em brinquedos.
Tire fotos de todos os números de série de seus aparelhos eletrônicos e faça um inventário, caso precise acionar o seguro. Grande parte dos arrombamentos é feita à força, então é hora de reforçar janelas e portas. Para dificultar ainda mais a vida dos ladrões, retire banquinhos, cadeiras e escadas do quintal e coloque tudo dentro da garagem. Caso contrário, esses objetos podem ajudar os intrusos a acessar entradas mais altas, como a caixa do ar-condicionado. Essa é a entrada preferida dos bandidos, pois é fácil tirar o aparelho do lugar e passar pelo buraco. Não facilite as coisas deixando uma escada por perto. Ladrões podem quebrar uma porta fraca em 1 minuto. Instale uma estrutura metálica nela, em vez de madeira, para torná-la mais resistente. As dobradiças e a fechadura devem ter força suficiente para aguentarem ser chutadas até o intruso desistir. A fechadura é outra parte frágil, e ladrões experientes sabem disso. Instalar um cadeado simples na porta pode garantir mais segurança. Se o seu portão for basculante, é mais vulnerável e pode ser acessado tirando os pinos das dobradiças. Substitua-os por pinos à prova de violação para que não possam ser removidos. E por último, a porta interna que dá acesso à garagem é um dos primeiros lugares que um ladrão procura. Ela costuma não ter cadeado, então prenda um no trinco para reforçar a segurança. Se a porta da sua garagem não tiver trinco, faça um furo nela para conseguir passar um cadeado. Ladrões têm medo de cachorros, que são os guardiões fiéis do lar. Pesquisas mostram que a maioria das casas roubadas não tinha cães, já que os criminosos não queriam chamar a atenção durante o roubo. Infelizmente, você não tem cachorro. Mas deixar uma bolinha do lado de fora pode fazer as pessoas acreditarem que o local tem um pet. Ladrões também aprimoram suas técnicas com recursos tecnológicos. 4 em cada 5 criminosos usam redes sociais como Facebook, Twitter e Google Maps para encontrar alvos. Eles podem até clonar uma chave com base em alguma foto que você postou. É só dar um zoom e tirar as medidas. Certifique-se de que sua conexão de Wi-Fi seja segura e use uma senha nova e muito mais forte quando estiver fora. Não são apenas seus bens materiais que estão em perigo. Dados preciosos como senhas e códigos de acesso podem ser roubados pela internet. E tem também o risco de infectar seus aparelhos com malwares maliciosos. Você também pode retirar a visão da sua casa do Google Maps. Digite seu endereço, encontre a vista da rua da sua residência, clique no botão de opções e selecione relatar um problema. Você será direcionado para uma tela com a imagem da sua casa e terá a opção de cobri-la com um quadrado vermelho. Peça para que a imagem seja desfocada sob a opção Minha Casa e digite seu endereço exato. Seu requerimento levará apenas alguns dias para ser processado. Não deixe o rádio ligado quando for se ausentar, isso não vai ajudar. Quando patrulham os bairros, os ladrões prestam atenção em barulhos de rádio e TV. Aí, quando eles voltam e veem que o rádio continua ligado, isso só confirma que não tem ninguém no local. Uma alternativa para mostrar que tem alguém é gravar um áudio próprio, algo que toque barulhos ambientes aleatoriamente ao longo do dia, como pegadas, conversas e latidos de cachorro. Deixar as lâmpadas acesas também não é uma boa ideia. Alguém que está espiando o bairro vai notar sua residência com mais facilidade, principalmente à noite, e você será roubado uma segunda vez quando for pagar a conta de luz. Você está prestes a sair para tirar o lixo. Se tiver alguma caixa grande nele, quebre-a, para que caiba dentro do saco. Esconda qualquer indício dos bens valiosos que tenha adquirido recentemente. Última verificação, todas as portas estão trancadas e nenhuma janela está aberta. Agora você finalmente pode aproveitar sua viagem. Mas, enquanto desfruta de seu passeio em algum lugar paradisíaco, guarde suas fotos enquanto estiver lá. E só poste quando voltar. Se fizer isso do lugar que está visitando, toda a preparação que fez será inútil.
todos os criminosos da cidade saberão que você está fora. Então, os carrinhos de supermercado têm arcos por algum motivo. Você não quer colocar sua jaqueta no carrinho no meio do monte de batatas e cebolas. Ou quer? Em vez disso, pendure-o no gancho. Ele está ali para ajudar a organizar melhor o espaço. Os carrinhos também têm uma parte legal embaixo. Sempre que o seu estiver cheio, basta levantá-la e anexar uma cestinha para colocar compras extras. Levante toda a coisa de metal, coloque sua cestinha na barra horizontal, acima das rodas, e prenda com aqueles ganchos úteis. Se você tiver uma alface incômoda presa nos dentes, tente esta dica. Pode ser difícil tirar tudo com um fio dental. Como você precisa de mais tensão, basta dar um nó. As listras no creme dental podem parecer um pouco estranhas, e trata-se apenas de um truque de marketing. Na década de 70, uma marca líder adicionou uma listra azul para mostrar que sua pasta tinha dupla ação, mas os cremes brancos sólidos funcionam tão bem quanto. Mas aquelas cerdas azuis na sua escova de dente realmente fazem sentido. Elas perdem gradualmente a cor com o tempo, e quando o azul desbota, é hora de trocá-la. Já reparou naquele pequeno orifício na base do cadeado? Sua finalidade oculta é drenar a água para evitar que enferruje. Também é o local para lubrificar o cadeado. Uma gota de óleo ali fará com que ele abra e feche com mais facilidade. Estas ranhuras na lateral das moedas não são apenas para estética. As pessoas costumavam raspar as extremidades e depois derretê-las para fazer novas moedas. Mas graças ao novo design, é fácil saber se alguém está raspando as beiradas fora. Se você ainda tem dificuldade para descascar uma laranja, aqui está uma outra maneira. Primeiro corte as partes superior e inferior. Faça uma fenda na lateral e puxe-a para abrir. Esse nobre biquinho saindo da tampa do seu creme favorito está ali por um motivo. Esses tubos são geralmente lacrados com papel alumínio. Portanto, a menos que você adore quebrar as unhas tentando abri-los, basta virar a tampa e empurrar. O minúsculo disco de borracha embaixo das tampinhas de garrafa não serve apenas para ver se você ganhou o prêmio de refrigerante grátis a vida toda. Ele é o que mantém a bebida boa e borbulhante. A tampa preserva o líquido e o disco de borracha conserva o gás dentro, até você beber. Se você usar o lado azul da borracha para apagar a caneta, provavelmente seus cadernos ficarão cheios de buracos. A parte azul existe para apagar algo em um papel muito mais grosso. Funciona com lápis e até mesmo com tinta, desde que o papel seja espesso o bastante. Seus grampos de cabelo podem não parar no lugar se as ranhuras não estiverem voltadas para o lado certo. Elas devem ficar sempre na parte inferior, perto de sua cabeça. Ainda estão caindo? Passe spray fixador nos grampos antes de colocá-los no cabelo. Muitas garrafas de vidro costumam ter uma concavidade na parte inferior. Isso é útil se você quiser ser chique e colocar o polegar ali na concavidade para servir. Os sachês de açúcar da cafeteria local foram projetados para abrir de uma maneira nova e mais fácil. Veja que legal que eles são. Tente abri-los bem no meio. Chega de açúcar nos seus dedos e de pedacinhos minúsculos de papel. Até mesmo seu café fica mais feliz. Seu pacotinho de discos de algodão tem esses fios para que você possa pendurá-lo em um desses ganchinhos práticos no banheiro. Mas não há necessidade de afrouxar e apertar novamente todas as vezes. Confira a parte inferior da embalagem, pois ela tem um tracejado perfurado. Rasgue ali para abrir com cuidado e está pronto para usar. As maçanetas são geralmente feitas de latão, bronze ou alguma outra liga de cobre. Por quê? Esses elementos são antibacterianos, então impedem que os micróbios se espalhem. Apenas algumas horas e os desagradáveis seres desaparecem. Mas não se esqueça de lavar as mãos mesmo assim. As garrafas têm gargalos longos por um motivo. Se quiser tomar uma bebida gelada, segure pelo gargalo, não pelo corpo. O mesmo vale para copos elegantes. O pé impede que a bebida esquente. 2 fechos no zíper é demais? Talvez, mas eles são úteis como um dispositivo anti-roubo inteligente. Basta prendê-los juntos. Agora ninguém consegue abrir sua mochila. Não tem um cadeado com você? Então amarre-os com algum barbante, ou mesmo apenas um clipe de papel, qualquer coisa para desestimular os batedores de carteira. Aquele pequeno botão na parte de trás do colarinho de uma camisa é usado para segurar a gravata no lugar. Você não quer que a sua fique tentando escapar lá atrás. Os fabricantes de calçados se preocupam com seus clientes, por isso a maioria dos tênis de corrida agora tem um sistema anti-bolhas especial pré-instalado. Parece intenso, mas é basicamente apenas aquele buraco extra em cima do calçado. Faça um laço com furo extra, inserindo o cadarço para trás. Cruze os cadarços e passe-os pelos laços.
Agora puxe-os para baixo para fixar o pé no lugar. Hora de correr. Você vai encontrar sachês de gel de sílica quando comprar bolsas, sapatos e até alguns lanches. Não jogue-os fora. Eles absorvem o excesso de umidade. Então, sempre que seus sapatos estiverem um pouco úmidos, coloque alguns sachêzinhos dentro deles durante a noite. Pode ser que você tenha usado o shampoo da maneira errada todo esse tempo. Aqui está o segredo. Não aplique no comprimento do seu cabelo, apenas na raiz. A espuma que criar irá escorrer pelo cabelo de qualquer maneira. As margens do caderno não são para fazer anotações extras nem para fazer emojis. Elas foram inventadas para proteger o trabalho das pessoas, que costumavam viver com muitos ratos famintos por perto. Os animais mordiscavam o papel, comendo o trabalho delas. As linhas de margem foram colocadas lá para que as pessoas soubessem que deveriam começar a escrever, mas afastado da beirada, para não perder o conteúdo para um roedor faminto. Os copos individuais são um elemento-chave para qualquer churrasco, mas os copos vermelhos das festas americanas são ainda mais legais. Podem ser usados para medir líquidos. A linha inferior é igual a 30 ml, a segunda equivale a 150 ml e a terceira corresponde a 355 ml. Aquele pequeno botão na ponta do seu cinto de segurança parece estar muito fora do lugar. Na verdade, ele está lá para garantir que a fivela permaneça sempre na ponta, para que você não precise mexer desajeitadamente com o cinto de segurança toda vez que precisa colocá-lo. Você está em um carro novo ou alugado, e o medidor informa que está ficando sem gasolina. Você não sabe de que lado fica a tampa do tanque de combustível. Isso pode causar esforço desnecessário no posto de gasolina. Contudo, o medidor de combustível tem uma seta em que aponta para o lado em que está o tanque. Alguns modelos de carro podem exibir apenas uma mangueira de tanque de gasolina, com a mangueira apontando para o lado onde fica a tampa. Caminhar e fazer trilha pela neve requer o calçado ideal. Os tênis que são perfeitos para isso também têm um ilhó extra para passar o cadarço. Passar os cadarços através dos ilhós extras dará mais suporte aos tornozelos e pés e também proporcionará mais estabilidade à medida que você caminha. Mas enquanto você caminha, bolhas também são uma preocupação. O suor em seus sapatos cria atrito entre os pés e o sapato, o que pode provocar bolhas. O antitranspirante que você usa para as axilas ajudará a evitar que os pés suem. Apenas certifique-se de usar um sem perfume. Cozinhar para outras pessoas é sempre bom, contudo, às vezes os convidados se atrasam. Sim, todos nós somos culpados disso às vezes, não é mesmo? A gaveta extra debaixo do forno, onde você tem mantido todas as suas panelas sobressalentes, foi feita para manter sua comida quente. Ótima para quem se atrasa para as refeições. Já se perguntou quanto tempo aquele cadeado poderia durar a céu aberto, em clima chuvoso, mantendo a sua bicicleta em segurança? Ele tem um pequeno buraco na parte inferior para drenar a água e evitar corrosão interna. Também serve para lubrificá-lo com óleo, prolongando ainda mais sua vida útil. Aquele buraco na porta do elevador não serve para espiar quem está lá dentro, para que você possa evitar compartilhar o elevador com certas pessoas. É um buraco de fechadura, caso ele precise ser aberto manualmente. Ketchup, frascos de molho e todos os outros condimentos que amamos. Chega um momento em que é difícil tirar o conteúdo de dentro deles. Você tenta bater, sacudir e passar uma faca dentro para incentivar os condimentos saborosos a sair. Felizmente, há uma maneira mais fácil de fazer isso. O rótulo na parte superior sugere onde bater no pote. O molho sairá mais fácil e suavemente, permitindo que a gravidade tome o lugar da frustração. O objetivo dos cabides de madeira é ajudar a repelir insetos irritantes e evitar o crescimento de fungos que corroem suas roupas, pois é feito de madeira de cedro, que contém óleos com propriedades inseticidas e fungicidas e já eram usados pelos antigos egípcios, embora para outros fins. Todos nós fomos treinados e testados na arte de digitar e sabemos a maneira correta de usar um teclado. Mas você pode não ter percebido que as teclas F e J têm um pequeno relevo na parte inferior. Eles estão lá para ajudá-lo a encontrar seu ponto de partida correto com os dedos no teclado sem que precise olhar para ele. Se você teve a sorte de pegar o assento da janela no avião, pode já ter percebido o pequeno buraco na parte inferior da janela. Ele ajuda com a pressão do ar na aeronave. A janela em si é feita de acrílico e não é realmente de vidro, o que evita que ela embace, para você poder ver a paisagem em sua jornada. As janelas dos aviões eram originalmente quebradas, no entanto, quebravam frequentemente devido às constantes mudanças de pressão. Janelas redondas são capazes de distribuir uniformemente a pressão, garantindo que você tenha uma viagem agradável sem cair.
Para todos os gamers que têm Nintendo Switch, aqueles que tentarem provar seus cartuchos notarão que eles têm um gosto amargo. O fabricante adicionou isso intencionalmente, já que o tamanho do cartucho do Switch é muito pequeno e pode ser um perigo para as crianças, que podem ter uma tendência a colocar coisas que não deveriam na boca. Portanto, o sabor amargo feito de benzoato de denatônio garante que o cartucho não fique na boca por muito tempo. Recipientes de cosméticos com produtos para a pele têm um número secreto. Ele serve para ajudar a informá-lo por quanto tempo o produto será utilizável, garantindo que não cause o efeito reverso, danificando sua pele. As tampas de caneta têm um buraco na ponta. Sua função não é ajudar sua caneta a respirar e melhorar o desempenho, mas sim ajudar você a respirar. Caso você esteja na sala de aula ou no trabalho, mastigue a tampa e acabe engolindo ela, pode ter certeza de que, se estiver presa, os fabricantes de caneta estavam pensando em você. Em outras palavras, protegem seu dispositivo contra falhas. Todos sabemos sobre estes pequenos bolsos nos jeans, onde as pessoas costumavam guardar seus relógios de bolso. Mas e estes pequenos botões de metal? Eles ajudam a manter o tecido unido e são costurados onde o jeans pode rasgar durante o movimento ou esforço. Os pequenos orifícios em algumas mochilas foram projetados para amarrar equipamentos extras a elas. Assim, você pode passar cordas por eles e amarrar os tênis, se não quiser guardá-los dentro da mochila ou levá-los nas mãos. Este pequeno ponto ao lado da câmera do seu iPhone é um microfone. Ele ajuda a obter uma melhor qualidade de som ao gravar um vídeo. O recurso Spotlight no seu Mac pode ser usado não apenas para a pesquisa rápida de arquivos e aplicativos, como também como calculadora. Basta digitar o problema matemático que você precisa resolver. O Spotlight também usa dados de dicionários internos. Digite qualquer palavra na barra de pesquisa e você poderá obter informações sobre ela. Você acabou de comprar uma nova garrafa de óleo, está abrindo a tampa e vendo este pequeno remendo que pode arrancar puxando o lacre. Tire-o, mas não o jogue no lixo. Coloque-o de volta de cabeça para baixo para controlar o fluxo do óleo pressionando o dedo contra ele. As pequenas saliências nas teclas F e J do teclado ajudam seus dedos a navegar durante a digitação. Quando os indicadores estão nessas saliências, você sabe exatamente onde estão as outras letras. As cerdas nas laterais das escadas rolantes não são para polir seus sapatos, mas para sua segurança. Essas coisinhas de nylon evitam que seus cadarços e roupas entrem nas engrenagens do equipamento. Não, isso não seria nada bom. A maioria das maçanetas das portas é feita de latão. Este tipo de metal é bom para combater micróbios, que não se multiplicam tanto nesse tipo de superfície. Os banheiros públicos não parecem muito privados por um motivo. Grandes aberturas na parte inferior foram criadas para fazer você querer sair de lá o mais rápido possível. Graças a este design, quase não há filas. Você pode usar a tampa de plástico dos copos de refrigerante como porta-copos. Ela tem a forma perfeita para segurar a bebida e evitar que a superfície de mesa fique molhada. Não vire a tampa de cabeça para baixo. Basta colocá-la na mesa da mesma forma que estava no copo. Se você estiver preso em um carro durante um acidente e não puder abrir as portas, pode usar barras de encosto de cabeça removível para quebrar o vidro e sair. Sabe aqueles pequenos discos de plástico dentro das tampinhas das garrafas? Essas coisinhas ajudam a preservar o vácuo dentro delas, mantenham o refrigerante gaseificado. Você provavelmente já viu alimentos serem aquecidos no micro-ondas pelo menos uma vez na vida. Emocionante, eu sei. Mas por que os fabricantes deixam as portas tão escuras? Este filme preto é necessário para bloquear campos eletromagnéticos. Estes pequenos pontos nos cadeados, próximos ao buraco da fechadura, são projetados para eliminar a umidade se a água entrar. Além disso, se a trava ficar presa ou começar a enferrujar, você pode colocar óleo nela através desse orifício para corrigir o problema. A bola de golfe é coberta de pequenos furos para ter uma boa aerodinâmica. Eles são chamados de alvéolos, e o design ajuda a bola a voar mais longe e uniformemente. Algumas canecas têm uma pequena ranhura na parte externa do fundo. Isso ajuda a água a sair e evita que se acumule quando a xícara estiver na máquina de lavar louça. Os óculos de sol foram inventados não para proteger os olhos da exposição solar. Eles eram usados durante as expedições ao Ártico. Uma enorme quantidade de neve pode cegar uma pessoa, assim como um flash brilhante. Para proteger os olhos, foi então criado esse tipo de óculos. Você pode usar suas camisetas não apenas para se vestir, mas também como camada protetora para sua bagagem. Basta colocá-las na sua mala como capa e não perca tempo embrulhando-a em plástico. Aquele botão na parte de trás da gola de uma camisa está lá para manter a gravata sob o colarinho. Sim, as pessoas não usam mais dessa forma porque todas as gravatas são mais finas agora.
mas o botão ainda está lá como uma função decorativa. E aqui está o propósito inicial de uma gravata. Ela foi criada na Europa no século XVII para ajustar o colarinho. Desta forma, as pessoas protegiam seus pescoços de um vento forte. Assim, se acostumaram com essa parte da vestimenta e fizeram dela um acessório indispensável para reuniões reais. Os pompons macios sobre os gorros foram inventados há vários séculos. Os marinheiros os usavam para evitar bater a cabeça contra tetos e bordas baixas dos navios. A maioria dos cabides é feita de madeira de cedro, pois esse material contém muitos óleos naturais que repelem as traças, que por sua vez adoram comer roupas. As lâmpadas são esféricas porque tal forma permite que a luz seja distribuída uniformemente. Além disso, são mais baratas e fáceis de produzir. Já encontrou estes pedaços de tecido em roupas novas? Eles não são apenas remendos, mas também itens extras para usar antes da lavagem. Você pode colocar na máquina de lavar e ver o que acontece. Se ficar tudo bem, é seguro colocar a roupa nova na máquina com segurança. Se o ventilador de teto tem 2 modos de operação, inverno e verão, basta encontrar o interruptor dele. Empurre-o para cima para ativar o modo de inverno e para baixo o de verão. Neste, o aparelho sopra o ar para baixo, fazendo o contrário na posição inverno. A maioria das pessoas tem este desentupidor redondo no banheiro. Nos filmes, o utilizam para eliminar o entupimento no vaso sanitário, mas na verdade, ele serve para acabar com bloqueios na pia. Para o vaso, é necessário usar outro dispositivo especial. O espaço extra sob o forno não serve para guardar panelas e potes. Você pode colocar alguns pratos prontos lá. O calor do fogão manterá tudo quente. Isso é útil se você estiver esperando amigos atrasados para o jantar. A aba de metal nas latas de refrigerante pode ser virada. Você pode passar um canudo por ali para não precisar segurá-lo na boca. Essa aba fixa substituiu a aba do anel de puxar criada no início dos anos 60. Você se lembra delas, não? Essas podiam ser bastante afiadas e soltavam facilmente, portanto poderiam ser uma ameaça para as pessoas. Agora, você pode colocar seu canudo direto em uma. Também significa que você pode produzir algumas bolhas e fazer um pouco de bagunça. Às vezes, quando você compra uma peça de roupa, recebe um saquinho plástico com um botão extra e uma amostra de tecido. Embora o tecido seja claramente para remendar algum rasgado, ele também pode ser usado para testar os efeitos de vários produtos de limpeza em determinadas superfícies. Também é útil testar os ciclos de lavagem antes de lavar a peça toda. E se você quiser limpar o nariz com ela, essa sugestão nunca veio de mim. Você pode usar uma chave de fenda para alavancar se estiver tendo problemas para levantar ou mover algo. Algumas delas também têm um cabo de formato hexagonal que se encaixa dentro de uma chave de boca ou chave inglesa. Você pode usar isso para melhorar o torque e, novamente, alavancar. Fica um pouco mais fácil do que direto com a mão. Muitos de nós não temos tanta força. Ou talvez isso seja um problema só meu. Elásticos são ótimos para muitas coisas, mas se você estiver com dificuldade para abrir uma garrafa, pode enrolar o elástico em volta da tampa para aumentar a aderência. Escadas rolantes têm aquelas escovas pretas fofas por uma razão semelhante à daquelas linhas amarelas que algumas escadas têm nos degraus, para tentar impedir as pessoas de chegarem muito perto de lugares perigosos. As pessoas nem sempre prestam atenção, e às vezes as roupas podem cair perto do ponto em que o degrau encontra a borda. A escova é uma pequena barreira para ajudar a evitar que isso aconteça. Ela também impede que penugem e outras pequenas coisas caiam nas lacunas. Seu par médio de jeans tem vários recursos que são funcionais e um tanto sentimentais. Os rebites de metal ao redor dos bolsos ajudam a proteger os pontos de tensão. Isso garante que eles durem um pouco mais do que a média, embora nem todas as calças jeans os tenham. Muitas ainda têm um pequeno bolso logo acima do bolso principal. Esse bolsinho foi concebido originalmente para os relógios de bolso. Esses relógios são coisa do passado, mas as pessoas ainda usam esse espaço para guardar moedas, anéis ou até mesmo um USB portátil. Isso pode parecer um pouco óbvio, mas se você já se perguntou para que servem todos os entalhes em um pneu de carro, é para aumentar a tração na estrada. No entanto, eles também são um bom indicador do desgaste do pneu. Se os entalhes já não forem tão profundos e estiverem quase alinhados com a base, é hora de substituir os pneus. Se você não fizer isso, da próxima vez que precisar parar de repente em um sinal, pode se surpreender ao descobrir que seu carro se transformou em um patins gigante. Esses recipientes para levar, mais associados aos restaurantes chineses, são projetados não apenas para levar sua comida para casa, mas também para armazená-la na geladeira. Eles se dobram como um prato para que você possa comer direto ali, sem precisar se preocupar com pratos sujos. Sim,
Na verdade, eles foram patenteados em 1894 para transportar ostras recém-descascadas e eram conhecidos como baldes de ostras. Mais tarde, foram adaptados para serem usados como recipientes à prova de vazamentos para alimentos. Enquanto você está sentado em um avião e olhando pela janela, talvez já tenha notado aqueles pequenos buracos ou, em alguns casos, uma pequena abertura singular perto da base da janela. Esse buraquinho é chamado de orifício de respiração. E não é para você. Foi projetado para equalizar a diferença na pressão do ar que se acumula entre a cabine pressurizada e a atmosfera externa, especialmente durante grandes altitudes. Também libera umidade entre os vidros para evitar a formação de gelo nas janelas e obstruir essa visão tão importante. Desculpe, mas parece que você não vai poder desenhar um rosto sorridente na janela. O estilete foi introduzido em 1956 por uma empresa no Japão. Bem legal, hein? Eles se inspiraram em barras de chocolate, só não confunda os dois, o sabor de um deles não é nada bom. Quando se trata de fita métrica, quase todas as trenas de carretéis têm um buraco na extremidade metálica. Esse é um buraco de prego, para você poder prender a extremidade da trena com um prego ou parafuso. Um truque útil para fazer medições sem precisar que outra pessoa segure a ponta no lugar. Muito bacana! Os grampos têm ranhuras de um lado para prender melhor no cabelo. Ideia maluca, hein? O lado reto fica virado para cima, enquanto as ranhuras descem próximas à cabeça. Por favor, retire-os antes de lavar o cabelo, pois não será nada agradável se fincarem nos dedos.